Bom dia, primeiro ano. Hoje nós vamos aí falar, do nosso segundo capítulo desse segundo bimestre, mas no caso H9, o período clássico. No período clássico da história grega, nós temos duas cidades que predominam aí, que é Atenas e Esparta, né? A gente viu no primeiro capítulo aí desse período, desse bimestre, a formação do povo grego, né? Aqueles povos que vão migrar para regiões aonde vai se formar o povo grego. Os quatro povos, né? Que vão dar, os quatro povos que vão dar origem a essa civilização e a divisão desses períodos da história grega, né? Que é o homérico, o arcaico, que vimos na aula passada. Agora a gente vai falar do período clássico, que é a predominância das polis gregas, que no caso as maiores ou as mais que em destaque é Atenas e Esparta. E no próximo capítulo a gente vai ver aí o período final, que é o período helenístico. Então a gente tem aí esses períodos gregos divididos aí nessas aulas, né? Então, nesse período clássico, né, a polis Atenas ela vai se formar a partir de reformas de dois legisladores. Primeiro é o Solon, que está aqui nesse espaço da primeira coluna, e depois é o Drácon, que a gente vai ver aí na continuação desse vídeo. Nesse período onde Solon era aí o legislador. A gente tem os Eupátridas. Os Eupátridas, na segunda coluna aqui, segunda linha, os Eupátridas, eles eram proprietários de terra, os que vão aí ser a elite, né? A elite proprietária de terras. Temos também os escravos, a gente tem uma sociedade escravocrata, e também os estrangeiros, né? Então, a sociedade ateniense, vamos imaginar uma pirâmide social, onde o topo da pirâmide são os eupátridas, que eles aí são esses proprietários de terra que vão vão crescer vendendo vinho, azeite, cerâmica, e os pequenos proprietários, eles aí terão que vender seus produtos no preço muito alto para poder ganhar alguma coisa. Então, eles sempre vão estar atrás desses grandes proprietários de terra, né? Até porque esses proprietários de terra já conseguiram aí dominar o comércio até externo do território grego, né? E aí, então, a gente tem esses pequenos proprietários, que se endividam em uma dívida muito alta e passa a ser escravos, né? Na Grécia e também em Roma, a gente tem a atividade escrava por dois caminhos, né? Esse caminho do endividamento, escravo por dívida, e o caminho do prisioneiro de guerra. Nesse momento aqui, a gente tem os pequenos proprietários que vão se tornar escravos, né? E os estrangeiros, eles têm aí um nome, né, que significa aí estrangeiro nessa cidade, que se chama metecos. Então, essa sociedade, a gente tem uma elite proprietária, que são os eupátridas, e no meio a gente tem aí os metecos, que são os estrangeiros, e abaixo, na base da pirâmide, a gente tem os escravos. Mas vamos voltar aqui a Solon e Drácon, né? No primeiro momento aí, né, essa aristocracia liderou esse momento aí dessas reformas. Foi planejado aí por dois legisladores. Drácon, ele vai aí colocar em prática as leis escritas. Antes as leis eram orais, e aí as leis escritas será aí a contribuição dele. Solon, ele vai fazer algo que a população mais pobre irá gostar muito, que vai suprimir a escravidão por dívida. Então, ninguém poderia, a partir de então, ser vendido como escravos. Por quê? Porque não há mais aquela escravidão por dívida. Na continuação da página, a gente tem o teatro de Herodes, né? Isso aí está na Acrópole de Atenas. A Acrópole, aquela parte alta da cidade, onde a gente já viu uma foto muito bonita nas páginas aí anteriores. Isso aqui, no caso, é uma ruína desse local aqui, mas ali ainda estão representadas peças, né? Peças teatrais, que essa cultura nós iremos estudar aí mais no último capítulo, que fala aí da Grécia. Na próxima página,
a gente vai ver aí como foi plantada essa semente da democracia em Atenas, né? Solon, ele vai criar, né, uma reforma a critério censitário, né? Qual é esse critério? É critério de proprietário de terra, né? É quem tem terras participa, né, disso tudo. Então ele vai dividir em Atenas em tribos, Voltando para o próximo parágrafo aqui, ele cria a eclésia, Assembleia Popular. Atenienses maiores de 18 anos poderiam participar dessa eclésia, né, para discutir aí as melhorias e o mandamento aí da lei. Dentro dessas reformas, ele vai também estabelecer a bulé, conselho de 400 membros, formado por 100 representantes de cada tribo. Então, a gente tem o início aí de uma democracia, até porque as civilizações antigas, ao entorno de Atenas, só existe um legislador, ou um rei, ou um faraó, ou um imperador, né? Só um manda. Aqui, Solon começa a dividir esse poder, né? A gente tem a bulé como corpo legislativo e ele como o executivo que obedece às decisões desse grupo aí, né? O próximo, a gente tem aí um título chamado As Tiranias, né? A tirania não é como a gente imagina hoje, um governo ruim para a cidade, não. A tirania ele está acima da lei, mas ele tinha um apoio popular aí, né? A pessoa que foi responsável por isso foi esse Pisístrato, né, em 560 a.C. Esse governo não foi para frente, né? Não foi para frente. Mas, vamos dizer assim, o pai da democracia foi o Clístenes. Essas reformas anteriores só foi assim uma semente, né, para poder dar início aí a uma democracia mais expressiva aí nessa cidade de Atenas. Então, a gente tem o nome democracia, vem da palavra, né, que é demo, que significa povo, e cracia, que é governo. Então, é um governo do povo, né? Ele vai ampliar a bulé que antes era 400 homens, ele vai ampliar essa bulé para 500 representantes. Então, ele vai dividir a Atenas em 10 regiões, cada região tem 50 representantes. Muita gente, né? Ele vai fortalecer aí também a eclésia, dando aí participação para todos ouvirem isso, né? Então, a eclésia, como eu já falei, é o poder legislativo. E esses 10 líderes criados aí, ou eleitos aí na eclésia, são o poder executivo. Então, a gente tem aí uma democracia direta, né? Uma democracia direta com a participação aí dos cidadãos atenienses. A gente pode pensar o seguinte, nossa, que desenvolvimento, né, de participação política, desenvolvimento político aí na Idade Antiga ainda, né, em relação às outras civilizações, mas não era uma participação de todos, né? Os metecos, que era aquela classe intermediária, eles não participavam da política. As mulheres não participavam da política. As crianças, muito menos, né? Então, mesmo com tantas pessoas participando, os escravos também não, né? Mesmo com tantas pessoas participando, a gente pode perceber o seguinte, 10% da população ateniense participava da política. Então, ainda é um número muito pequeno, né? Mas é uma expressão muito grande em relação à época. Então, vamos para a próxima página. Agora, na próxima página, a gente tem a polis de Esparta. Então, Esparta, os espartanos, eles são descendentes dos dórios, né? Eles viviam aí na planície da Lacônia, ao sul do Peloponeso, da região do Peloponeso. Eles vão conquistar os povos micênicos, e esses povos eles vão
passar a ser escravos dos espartas, né? Então, na polis espartana, a gente também tem escravos por prisão, né? Prisioneiro de guerra. Em Atenas, a gente viu lá que tem escravos por dívida. Então, esses dois tipos de escravo que a gente tem nessas civilizações antigas, né? Mas esses escravos, eles são pertencentes ao Estado, né? É adquirido após guerra, não é individual. Eu não tenho um escravo, eu tenho um escravo porque o Estado me cedeu esse escravo, né? Então, a gente tem uma elite, a elite espartana, numa sociedade, e os escravos têm um nome específico. O nome específico dos escravos são os ilotas. Então, os ilotas são aí denominado aí o nome que se dá ao escravo espartano. Então, os camponeses e os comerciantes também têm um nome específico aí nessa polis de Esparta, né? Eles são chamados periecos. Periecos, vamos lembrar assim, ó, da periferia, né? São pessoas da periferia, são os periecos, os comerciantes e os camponeses. Mas, como é essa política, né? Então, a partir do século VII, o poder oligárquico vai perdendo força e aí surgem dois reis. Em Esparta, a gente tem uma diarquia. O poder executivo é feito por dois reis. Quando a gente tem um rei único, a gente tem uma monarquia, e Esparta é uma exceção aí nessa monarquia, no caso são dois reis, a diarquia. Então, as leis eram elaboradas por um órgão chamado gerúsia. Gerúsia é um grupo elaborado, é um grupo de conselho de ancião, né? Eles são legislativos. Então, a gente tem também um poder legislativo e um poder executivo aí na polis de Atenas. E como era a questão da característica principal dessa cidade, né? Essa cidade espartana era essencialmente guerreira. Vocês podem ver aqui, né? Esparta, a sociedade espartana era essencialmente guerreira. Os soldados espartanos ficaram conhecidos por toda a Grécia como os mais disciplinados e os melhores guerreiros, né? Porque eles são educados para a guerra desde os 7 anos de idade. Aos 7 anos, eles prestam serviço militar por toda a vida, até os 60 anos. Mas esses soldados, eles têm aí três pilares aí para sua formação, né? A Esparta tem 3 pilares aí para sua formação, que é o militarismo, né? O que a gente chama aí de laconismo, que é falar pouco, e também eles são xenófobos. Essa xenofobia é muito grande porque eles sempre se sentem superiores aos outros, né? Aos outros em relação ao território internamente, né? Esparta sempre que vai querer ser a cidade hegemônica que comanda todas as outras polis, e externamente também, né? Então, a economia espartana é a agricultura, né? Eles têm aí os escravos para poder fazer as suas plantações e eles vão se dedicar ao treinamento militar, né? Só que a gente tem uma guerra chegando por aí, né? Que é a guerra entre gregos e persas. Os persas é um povo aí muito desenvolvido na Ásia, né? Na região da Ásia, e eles vão se expandir para o ocidente a partir da Ásia Menor, onde hoje é o Oriente Médio, e logo ao lado do Oriente Médio, ou da Ásia Menor, está aí a Grécia. Eles vão acontecer aí a primeira batalha, né, dessa expansão persa, que é a Batalha de Maratona, região pela Maratona. Maratona não é um nome estranho para nós, né? Maratona, a gente tem nas Olimpíadas, a gente tem a maratona aí. Então, essas guerras entre gregos e persas se chamam guerras médicas. Médicas por quê? Porque persas têm a origem nos medos. Então, por isso que guerras médicas, nada a ver com medicina. Então, houve 5 batalhas. Em duas batalhas a gente tem um exemplo aí, que é o filme 300, né? 300 passa assim a guerra de Termópilas,
E 300, ascensão do Império, né, é a Guerra de Salamina, onde tem aí Atenas e Esparta juntos para acabar aí com essa guerra e ganhar definitivamente os persas. Há um acordo de paz entre eles, né, depois de muitos anos de guerra, em 449. Então, nesse momento aqui, a gente tem a chamada aí a Liga de Delos, na próxima página. Liga de Delos, que é o auge de Atenas, né? Nesse período aí, a gente tem o legislador chamado Péricles, e Atenas tem... O que Atenas vai fazer, né? Atenas vai cobrar tributos. A Liga de Delos é a cobrança de tributos às outras cidades e estados, né? Mais ao sul. Esparta vai cobrar também tributos das cidades e estados próximas à sua região, né? Então, nesse momento, é o momento da legislação de Péricles, e na segunda coluna aí a gente vai ver aí o auge da cultura grega, né? A gente vai ter uma aula só de cultura grega nos próximos capítulos aí, né? E é nesse período aí que a cultura grega estará no seu auge, né? Então, Péricles ele não fez só reformas políticas, ele também investiu aí nessa cultura clássica, nessa cultura grega. Vai embelezar a cidade, vai fazer um panteão, vai desenvolver a filosofia, o teatro, a literatura, as artes plásticas, mas isso tudo contando com os tributos cobrados na Liga de Delos. Então, isso não irá aí agradar as outras cidades e estados, inclusive Esparta, né? Isso vai gerar um próximo conflito interno agora, né? Que é a Guerra do Peloponeso. Então, o período clássico é um período onde a gente tem a predominância de Atenas e Esparta, com características completamente diferentes, e o conflito externo, no caso, a guerras médicas com os persas. E nesse finalzinho desse período clássico, a gente tem a guerra interna, vamos dizer, uma guerra civil, né, entre Atenas e Esparta, que vai ser a Guerra do Peloponeso, que a gente vai ver aí na próxima aula.